E nós daremos continuidade à exposição que começamos domingo passado na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo de número 1, desta feita do verso 15 ao verso 23, finalizando, portanto, este primeiro capítulo. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Que Deus nos abençoe, possamos compreender a sua palavra mais uma vez nesta noite, meus amados e queridos irmãos. Esta oração que Paulo faz agora pelos irmãos da igreja dos Efésios, e não somente por eles, mas pelos irmãos das igrejas que certamente teriam acesso a esta carta, é uma oração diferente de todas as outras que Paulo faz nas demais cartas que ele escreveu. Em outras cartas ele cita, por exemplo, em Tessalonicenses, a saudade que ele tinha dos irmãos, e ele sempre recordava nas suas orações a respeito da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança daqueles irmãos tessalonicenses na pessoa de Cristo Jesus. Agora, ele não faz apenas uma referência ao fato de que ele estava sempre orando pela igreja, mas ele nos revela o conteúdo da sua oração. E nesta noite, portanto, vamos estudar, à luz destes versos aqui, do verso 15 até o verso 23, sobre o conteúdo da oração de Paulo. O que Paulo pede a Deus? O que ele coloca diante de Deus a respeito da vida dos irmãos da igreja de Éfeso, e não somente dos irmãos da igreja de Éfeso, como eu já disse, mas das igrejas que faziam parte da Ásia Menor e que certamente ouviriam e leriam esta carta. O texto, meus irmãos, começa nos dizendo: por isso também eu, tendo ouvido. Paulo sempre recebeu informações a respeito do andamento da igreja, ou do andamento das igrejas. Às vezes as informações eram boas, e às vezes as informações não eram boas. Por exemplo, os da casa de Cloé deram informações para Paulo a respeito da situação, do estado espiritual da igreja de Corinto, e as informações não eram boas. A igreja de Corinto apresentava uma série de problemas. Era, como diz o reverendo Augustus no seu livro, uma igreja complicada. Mas Paulo recebeu estas informações.
Assim como Paulo recebe informações da igreja dos Colossenses através de Epáfras, que estava ali entre os irmãos. Da mesma forma como estudamos exaustivamente ano passado, Paulo, ou no ano atrasado, não me lembro, Paulo recebeu informações precisas a respeito da igreja dos Filipenses. E as informações foram dadas através de um homem chamado Epafrodito. Portanto, Paulo sempre tem notícias a respeito das igrejas. E nós não sabemos exatamente quem está dando estas informações para o apóstolo Paulo a respeito da igreja dos Efésios, mas nós podemos inferir que estas informações provavelmente elas foram passadas por Apolo. Apolo esteve em Corinto, Apolo esteve em Éfeso, e também Priscila e Áquila. Todos eles conheciam com profundidade as igrejas da região da Ásia Menor, as igrejas da região do que nós conhecemos hoje como Turquia. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, por isso também eu, tendo ouvido, e agora ele ouve coisas boas, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Porque a fé, a esperança e o amor, esta tríade sempre estará presente nas igrejas do Novo Testamento. A fé, a esperança e o amor. E o apóstolo Paulo está dizendo que quem deu informações para ele a respeito da situação espiritual dos Efésios, o informou que estes irmãos, eles estavam vivendo a sua fé no Senhor Jesus Cristo com autenticidade, e eles estavam demonstrando o amor para com os santos, amavam uns aos outros. E um dado curioso, agora que nós observamos aqui no versículo 16, é que Paulo, além de orar, e nós veremos isso nos versos seguintes, de maneira bastante específica, para com a vida, ou para com Deus, a respeito da vida dos irmãos efésios, Paulo era constante na sua oração. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso. Em todo o tempo, o apóstolo Paulo estava orando pela vida dos irmãos efésios. Em todo o tempo ele estava intercedendo pela vida deles. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na sua última semana, aqui neste mundo, antes de ser julgado, morto, sepultado e de ressurgir dentre os mortos, ele esteve com os discípulos num lugar chamado cenáculo, que era uma sala mobiliada na cidade de Jerusalém, e nos dá conta o Evangelho de João, capítulo de número 17, que o Senhor Jesus Cristo fez uma oração intercessória pela igreja, não apenas pela igreja daquele momento, mas pela igreja por todos os séculos. Quando ele ora em João capítulo 17, dizendo, eu não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava orando por mim. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava orando por você. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo estava orando por todos nós. Jesus orava pela sua igreja. Paulo ora pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele ora de maneira constante pela igreja. E agora então ele vai nos revelar
qual é o conteúdo da sua oração. Qual é o conteúdo da sua oração? Porque esta preposição para quê, ela indica exatamente a finalidade, o propósito. Ele diz: não cesso de dar graças por todos vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? A fim de quê? Qual o objetivo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. E agora ele começa a elencar, enumerar os motivos pelos quais ele está orando pela igreja. Portanto, nessa noite nós estamos pensando aqui sobre a oração que Paulo faz pela igreja do Senhor Jesus. E em primeiro lugar, a sua oração é para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeiro propósito, o primeiro objetivo do apóstolo Paulo ao orar pela igreja do Senhor é exatamente esse: para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que isso significa? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A sabedoria é comunicada a nós pela ação do Espírito Santo do Senhor, que ilumina as nossas mentes para que compreendamos a respeito dos oráculos de Deus, das coisas de Deus, daquilo que faz parte do ser de Deus. Quando Paulo está dizendo que nós precisamos que o Senhor, com a sua sabedoria, nos conceda espírito de revelação e de conhecimento. Esse espírito de revelação, a palavra revelação aqui significa tirar a venda dos olhos, para que os irmãos pudessem enxergar com perfeição a graça de Deus. Antigamente, não tão antigamente assim, mas um pouco antigamente, nós usávamos uma máquina fotográfica e tinha filme de 12 poses, 24 poses ou 36 poses. E nós colocávamos o filme com todo cuidado naquela máquina, e depois que a gente rebobinava, então nós começávamos a fazer as fotografias. Depois de um tempo, talvez um mês, 2 meses, porque o filme custava caro, então nós levávamos a máquina para o laboratório fotográfico e ali o profissional, num lugar escuro, dentro lá de uma caixa escura, abria e tirava o filme que estava já todo batido, bobinado. E aí ele começava o processo da revelação. Passava ali por uma química e tal, etc., até ir para o papel. E uns dias depois, nós íamos buscar as fotografias. Na melhor das hipóteses, uma semana depois, ou quem morava no interior tinha que ir para Goiânia, né? Demorava um pouco mais. E qual era a decepção quando recebíamos os negativos e as fotografias e vimos que não ficaram tão boas assim, e talvez até queimaram todas, não é? Mas era preciso revelar, para que nós pudéssemos ver aquilo que nós fotografamos. Hoje em dia não é mais assim, não é? Hoje em dia nós tiramos fotos em aparelhos celulares, são fotos digitais, Full HD, em altíssima resolução, e normalmente nós nos preocupamos com poses. Nós tiramos 500 fotos da mesma pose e enchemos o nosso aparelho, a memória dele, e depois ele não serve para mais nada, nem para ligar, não é?
Mas a verdade é que a revelação traz a realidade, traz aquilo que está ali. Agora nós temos uma revelação instantânea, mas um tempo atrás não era instantâneo. A revelação aqui é que instantaneamente, quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, então é tirada dos nossos olhos a venda e nós passamos a entender duas coisas: somos pecadores e precisamos de perdão. Somos pecadores e precisamos de perdão. E Paulo está orando pelos irmãos efésios para que o Senhor Deus possa dar a eles esse espírito de revelação no pleno conhecimento do próprio Deus. E todo esse processo, meus irmãos, ocorre por um fato, porque os olhos do nosso coração são iluminados. Obviamente que aqui nós temos uma figura de linguagem. O coração não tem olho. Já bastam esses dois aqui, né? Quando Paulo está dizendo iluminados os olhos do coração, é porque o coração é a fonte da vida, é o centro da vida. Então, quando ele está dizendo que os olhos do nosso coração estão sendo iluminados, é porque a nossa vida está sendo iluminada. E nesse sentido, quando a nossa vida está sendo iluminada, nós então compreendemos o quão pecadores somos e o quanto necessitamos da graça maravilhosa do Senhor. Portanto, Paulo ora, em primeiro lugar, para que nós tenhamos clareza a respeito de quem somos e de quem Deus é. Em segundo lugar, o texto nos diz que Paulo também ora para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? Qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos? Os olhos são abertos, a venda é tirada. E agora então que nós entendemos que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor, tendo esta compreensão, agora Paulo está orando para que nós tenhamos esperança. Esperança do nosso chamamento, esperança da nossa herança na glória de Deus. Porque neste mundo vivemos com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Há um chamamento. Nós fomos chamados para vivermos para a glória de Deus Pai. Nós vivemos aqui neste mundo como peregrinos. Nós vivemos aqui neste mundo como aqueles que estão, mas não são. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo disse também na oração que já citei, em João capítulo de número 17. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. E o mal ali é o maligno. Nós estamos, mas não somos. Porque a nossa pátria é celestial. Há um chamamento. Há uma esperança do nosso chamamento, meus irmãos. Há uma esperança do nosso chamamento porque nós somos chamados para experimentarmos uma glória riquíssima, o céu, a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer deste fato. Tem uma frase do reverendo Augustus que diz que Deus permite que soframos neste mundo exatamente para entendermos que aqui não é o céu. Em outras palavras, nós sofremos aqui exatamente para entendermos que aqui não é o céu. Podemos ter uma excelente igreja, podemos ter excelentes posições sociais, podemos ter excelentes condições de vida aqui neste mundo, mas nada disso se compara à riqueza
da glória celestial. Nós não fomos chamados para vivermos eternamente aqui neste mundo. Aqui nós estamos como peregrinos. Há uma esperança do nosso chamamento. Não percamos de vista, meus irmãos, a realidade celestial. Não percamos de vista a realidade celestial. Esses dias alguém me perguntou, qual é a sua preocupação com a sua enfermidade? Eu disse, 0. Por que eu teria que preocupar com isso? Qual seria o motivo de eu me preocupar? 0. Porque há uma eternidade com o Senhor. E se eu prego a respeito dessa eternidade, eu devo desejar esta eternidade. O Senhor abriu os olhos do nosso coração, meus irmãos, para que possamos compreender isso. A esperança do nosso chamamento. Mas em terceiro lugar, o texto tem algo mais a nos ensinar. Paulo está orando, e neste momento agora no verso de número 19, ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O pensamento de Paulo, apóstolo, é lógico, completamente lógico. Os irmãos, quando leem as cartas de Paulo, devem perceber que a lógica está presente em tudo. Primeiro, ele diz que está orando pela igreja e está orando constantemente pela igreja, para que o Senhor possa tirar a venda, para que o Senhor possa revelar, de fato, aquilo que cada um precisa compreender, que é pecador e que carece da sua graça maravilhosa. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeiro, nós temos os nossos olhos abertos, a venda é tirada dos nossos olhos. Depois, nós somos agora confortados que há uma esperança do chamamento, há uma glória celestial. Em terceiro lugar, Paulo consolida o seu pensamento dizendo, mas enquanto aqui ficamos, nós podemos contar com o poder de Deus. Enquanto aqui estivermos, nós podemos contar com o poder de Deus. E é isso que ele está dizendo, que o Senhor Deus está manifestando a suprema grandeza do seu poder na vida daqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. E sabe qual é o poder que Deus dispõe para a igreja? Está no verso seguinte. Poder esse que ele exerceu em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho, é o poder que ele dispõe para a sua igreja. É o poder dele. Não é o poder da igreja. Não é o poder da oração bem feita. Não é o poder do jejum. Não é o poder da campanha de 7 dias, de 40 dias. Não é nada disso. É o poder do Senhor. O poder está no Senhor. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, que nós somos quais vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder que Deus Pai usou para ressuscitar o Deus Filho, é o poder que Ele dispõe para a igreja, para que a igreja ore, para que a igreja interceda, para que a igreja suplique, para que a igreja se derrame na sua presença. Esse é o poder do Senhor, meus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo deve ser a suficiência para as nossas vidas. Ele está sentado à direita
do Pai, nos lugares celestiais. E o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, Ele é acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, tudo aquilo que tem algum tipo de autoridade. O Senhor Jesus Cristo está acima de tudo isso. Tudo que se possa referir, não só naquela época, mas em qualquer época, o Senhor Jesus Cristo é superior. Ele é superior. E porque Ele é superior, o Deus Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E Ele é o cabeça da igreja. Aqui, esta palavra do verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Quem sabe seja exatamente este verso que Abraham Kuyper, o primeiro-ministro holandês, ainda no início do século XX, disse aquela célebre frase, né? Que não há nenhum centímetro sequer neste mundo em que Jesus Cristo não possa dizer, isso é meu. Porque exatamente todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. E Ele é suficiente, irmãos. Ele é suficiente na minha vida, Ele é suficiente na sua vida. E é isso que diz o verso de número 23. A qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A suficiência é de Cristo Jesus. Por isso que tem alguns cânticos que eles ficam na nossa memória, aqueles que são mais antigos um pouco, vão se lembrar. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. A nossa satisfação precisa estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor nosso, meus irmãos. E Paulo está orando exatamente nesse sentido. Por isso que John MacArthur Jr. Escreve a suficiência de Cristo, embora a sua abordagem seja na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, mas ele vai mostrar que é Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. Porque Cristo enche todas as coisas. Todas as lacunas da nossa vida precisam ser preenchidas com a presença maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Paulo ora, meus irmãos, pelos Efésios. O Senhor Jesus Cristo orou pela sua igreja. E na oração do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja, Ele intercede por nós, que estamos, mas não somos deste mundo. E Paulo ora pela igreja, e a sua oração pode ser aplicada à igreja nos dias de hoje. E Paulo então pede ao Senhor Deus que Ele nos conceda espírito de revelação no pleno conhecimento dEle. Ele pede ao Senhor Deus que nós possamos compreender qual é a esperança do nosso chamamento. E Ele pede ao Senhor Deus que tenhamos o mínimo de compreensão de que o Deus em quem cremos é poderoso. E é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que tenhamos, irmãos, esta oração de Paulo como sendo encorajamento para as nossas vidas. Que tenhamos esta oração como sendo uma oração que
nos estimula a continuar a caminhada cristã. Na certeza de que, de fato, aqui a Escritura Sagrada é a nossa única regra infalível de fé e de prática. E que somente a Escritura é, de fato, a palavra de Deus, a qual nós devemos recorrer dia a dia nas nossas vidas. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus, Pai amado, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de termos este ajuntamento na noite de hoje, dia 10 de abril do ano de 2022, aqui em Palmas, neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque nesse tempo que se chama hoje, o Senhor está no meio da sua igreja. Nós te louvamos, ó Pai, porque assim como o Senhor Jesus Cristo orou pela igreja, Paulo ora pela igreja, e nós como líderes devemos orar pela igreja. E nesse momento eu oro, ó Pai, pela igreja e pelos irmãos. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor, ó Pai, sabe exatamente o que se passa na mente e no coração de cada servo do Senhor, cada serva do Senhor no dia de hoje. Ó Deus, que o teu poder possa agir de tal forma que haja mudança nos corações e que haja, ó Deus, transformação, para que possamos nos parecer cada dia mais com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, se há situações de enfermidade que o Senhor coloca a sua mão, dando forças, encorajamento, ou curando, se for a sua vontade. Se há, ó Pai, situações de desânimo, que o Senhor possa recobrar o ânimo dos teus filhos. Se há, ó Pai, situações de incredulidade, que o Senhor possa reavivar a fé. Se há, ó Deus, frieza espiritual, que o Senhor possa trazer o fervor novamente aos corações. Se há, ó Pai, desentendimentos relacionais, que o Senhor possa prover que haja quebrantamento, que haja reconhecimento de pecado, que haja pedido de perdão, que haja concessão de perdão e que haja restauração nos relacionamentos, ó Deus. Se há, ó Pai, desemprego, que o Senhor esteja provendo o trabalho para os teus servos. Ó Deus amado, sejam quais forem as dificuldades enfrentadas pelos teus filhos, que o Senhor possa, em primeiro lugar, mostrar-lhes que estão seguros no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, que aqui não é céu, e no mundo passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo e nós venceremos. Ao mesmo tempo em que o poder do Senhor possa se manifestar dia a dia na vida da sua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e soberano Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.